Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Pronto, peço desculpas aqui, a gente precisou parar um pouquinho, tá? Vamos retomar. Bom, e para a gente começar a falar sobre os materiais que são utilizados na endodontia pediátrica, a gente começa falando sobre a biocompatibilidade de materiais dentários, né? O que é a biocompatibilidade? É o contato dos tecidos, né, com esses materiais dentários, de modo que os tecidos eles não manifestem toxicidade, irritação, inflamação, alergia, né? Que seja de fundo mutagênico ou de fundo carcinogênico. Então, a gente falar de biocompatibilidade, né, na endodontia, a gente tem que falar do tecido pulpar, né, da nossa polpa dental. A nossa polpa dental é um tecido que é um tecido conjuntivo, aquele tecido de preenchimento, né, do corpo todo. Ele é inervado e vascularizado, responsável pela vitalidade do dente, né, ocupa a cavidade pulpar, né, câmara coronária e canais radiculares do dente e é conjugada ao sistema circulatório e tecidos periapicais. Então, quando a gente fala de um tecido conjuntivo, a gente sabe que é um tecido que é extremamente um tecido delicado. Então, temos que ter temos que buscar um material que seja um material realmente biocompatível, um material não tóxico, um material que não seja irritante a esses tecidos pulpares. E é isso hoje que a endodontia pediátrica, ela busca, né? Inicialmente, vamos desmistificar aqui essa questão do histórico, né? Do tratamento endodôntico do dente descido, desde a década de 50, né? Que se faz o tratamento endodôntico em dentes descidos e se acreditava que a resposta pulpar do dente descido era muito diferente da resposta pulpar do dente permanente, né, desde a década de 50. Então, a histologia e a fisiologia dos dentes descidos se acreditava que era muito diferente dos dentes permanentes, né, e se acreditava que a polpa do dente descido ela era rica em fibras, mas pobre em células. E de acordo com os conhecimentos atuais, a gente sabe o quê? Que a polpa do dente descido, ela possui apenas de diferente do dente permanente, né? Basicamente, a zona cap-like, que é uma zona de fibras colágenas e reticulares na parte superficial da polpa do dente descido, mas a sua resposta, a sua histologia, é muito similar nos dentes permanentes, né? A diferença é que no dente descido possui cornos pulpares, que são cornos pulpares mais proeminentes do que nos dentes permanentes, né? Como podemos observar na figura aqui, ela possui uma menor espessura em dentina, né? Tanto na raiz desses dentes, né, a gente pode observar aqui na própria figura. E a polpa do dente descido já se sabe que tem inclusive células-tronco, então como podemos dizer que é uma polpa pobre em células? Isso é muito questionável. Então, por que tratar endodonticamente os dentes descidos de uma forma tão diferente do dente permanente? O dente descido, a gente sabe que ele sofre um processo que chama de processo de risólise, né? A raiz do dente, ela vai reabsorvendo, e ela vai reabsorvendo em forma de bisel. E a resposta pulpar no dente descido, então, ela não
tem alterações até metade dessa reabsorção radicular. Essa reabsorção, ela ocorre em forma de bisel. Então, temos que ter cuidado com esse bisel de risólise, né? Que é para justamente na imagem radiográfica, vai haver uma alteração no comprimento de trabalho desses dentes descidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for tratar endodonticamente os dentes descidos, por conta desse bisel de risólise, que é uma forma, esse bisel é uma forma irregular da reabsorção radicular fisiológica dos dentes descidos. Então, a gente vai falar dos materiais quis tocar assim nos tópicos que considero tópicos essenciais e alguns tópicos principais com relação à endodontia de dentes descidos. A gente tem muito pouco tempo, então não dá para abordar assim a técnica do assunto, né, mas eu vou abordar com vocês os materiais que são utilizados em cada tipo de terapia pulpar em dentes descidos. A gente tem a terapia pulpar direta, a pulpotomia, a biopulpectomia, que é o tratamento endodôntico em dentes descidos com polpa viva, necropulpectomia 1 e 2, que é o tratamento em dentes descidos com polpa necrosada. A necropulpectomia 1, quando o dente ele não possui lesão visível radiograficamente, e a necropulpectomia 2, quando o dente já possui a lesão, né, visível radiograficamente. Vamos trabalhar a proteção pulpar direta, quando há exposição pulpar, né, uma pequena exposição pulpar, seja ela por um traumatismo, ou seja ela pela doença cárie, né, e a pulpotomia, relembrando aqui aos colegas, ou se tiver algum estudante nos assistindo, né, a gente relembra esses conceitos, né, a pulpotomia, que é a remoção da polpa coronária. A gente não faz o tratamento endodôntico na pulpa radicular. Então, iniciando com a pulpotomia e proteção pulpar direta, né, é importante salientar o objetivo dessas terapias pulpares, né? São terapias pulpares que elas têm o objetivo de manutenção da vitalidade do tecido pulpar, formar a dentina reparadora por meio de materiais. Então, a gente tem que manter a polpa viva, a gente vai colocar algum material por cima do tecido pulpar. Então, vamos pensar que esse material ele tem que ser um material biocompatível. A formação de dentina reparadora por meio desses materiais também demanda um material que não seja apenas biocompatível, mas que tenha também um potencial regenerativo para os tecidos. A pulpotomia e proteção pulpar direta, na odontologia, tem alguns materiais que são indicados, alguns materiais que são contraindicados. E a gente vai discutir cada um deles e vai dizer o porquê. Temos o glutaraldeído, sulfato férrico, pastas iodoformadas, formocresol, pasta CTZ, o endogen, biodentine, MTA e o hidróxido de cálcio. Então, para realização, lembrando bem que isso é para a realização de pulpotomias, que tem o objetivo de manter a polpa radicular viva, da manutenção de vitalidade desse tecido pulpar. A pasta Guedes Pinto, ela possui, que é composta do iodoformio, o rifocorte e o paramonoclorofenol canforado, ela tem um potencial citotóxico. E me perguntam muitas vezes em aula,
Isa, mas esses materiais são materiais antimicrobianos, são excelentes antimicrobianos. Sim, são materiais excelentes antimicrobianos, mas o que que a gente quer na pulpotomia? Lembra do objetivo? A gente quer um material que preserve a vitalidade pulpar. Então, não pode ser um material irritante, né? Já removemos a infecção, já removemos o tecido infectado daquela polpa coronária. Então, é preciso pensar no objetivo dessa terapia endodôntica para a gente indicar ou contraindicar esses materiais. Tá? O Vitapex. O Vitapex, ele possui iodofórmio, aqui a gente tem a figura do Vitapex aqui, uma marca comercial também, logo aqui abaixo, que é composto por iodofórmio, é composto por hidróxido de cálcio e é composto por um óleo de silicone. Então, esse Vitapex também possui, é um bom antimicrobiano, sim, mas que também possui esse componente que é o iodofórmio, que é um componente também um irritante tecidual, né? A pasta CTZ, né? A pasta CTZ é realmente, eu respeito, né? Foi criada por esses dois autores, né? Em 1959, eles são argentinos. E a pasta CTZ é uma pasta tríplice antibiótica, né? Misturada no eugenol, com cloranfenicol, com a tetraciclina e com o óxido de zinco. É uma pasta muito boa para ser utilizada, mas para ser utilizada numa situação que essa pupotomia ela seja feita assim, vai fazer uma urgência num paciente, vai fazer uma urgência, não se tem condição naquele momento de fazer o tratamento endodôntico completo, você tem a opção de utilizar a pasta CTZ, sim, ou um paciente que não vai ter condição de fazer o tratamento endodôntico mesmo. Aí você pode estar lançando mão de CTZ, sim, mas aí já é outro objetivo de se fazer uma pupotomia e utilizar CTZ. Aí o objetivo não é de manutenção de vitalidade do tecido pulpar, mas de resolver uma situação de forma paliativa. O formocresol, né, o famoso formocresol, infelizmente ainda queridinho de alguns profissionais. O formocresol, na sua composição, ele tem formol, né, que é o formaldeído 19%, o cresol 35%, água, e é diluído de 1 para 5. E aí me dizem, né? Ai, mas espera aí, né? O formocresol está muito diluído. Será que vai ter algum problema usar um pouquinho de formol assim tão diluído? Eu acho uma questão assim de ética minha mesmo, pensar num material que eu gostaria que tivesse sendo utilizado para o meu filho, né? E desde 2004, aqui a gente tem, desde 2004, que o formocresol ele já está contraindicado. Está contraindicado porque nesse encontro aqui de 2004, né, da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que já se sabe aqui, ó, o formocresol é um agente potencial para causar câncer em humanos, né? Isso foi uma discussão epidemiológica, né? Isso tem evidência científica que o formol, mesmo utilizado, mesmo diluidinho, mesmo utilizado naquela quantidade pequena, ele está contraindicado para pulpotomias. O sulfato férrico, né? Nosso objetivo aqui de pulpotomia, de manutenção do tecido pulpar vivo, também o sulfato férrico, ele serve apenas para dar uma hemostasia pulpar e não está indicado porque após 4 semanas ocorre a destruição desse tecido pulpar.
Então, ele impede a reparação tecidual, ao invés do que a gente quer, na verdade, que é o que ocorra um reparo tecidual. Aqui tem processo inflamatório pulpar persistente, que é o que causa esse material, o sulfato férrico. É o glutaraldeído. O glutaraldeído é usado nessa concentração de 2%. Um fixador tecidual bom também, glutaraldeído, mas também ele não induz reparação tecidual. É um medicamento que é um medicamento tóxico para fibroblastos, da polpa radicular humana. Já é comprovado isso e provoca morte celular após o seu contato imediatamente. Então, o glutaraldeído é um material que a gente também não indica para ser utilizado em tratamentos de pulpotomias e tratamentos endodônticos de dentes descidos. O hidróxido de cálcio, então, vamos começar aqui os materiais, que são materiais indicados, O hidróxido de cálcio, sim, é um material que forma a dentina reparadora, que é um dos objetivos da pulpotomia. É um material que, sim, é biocompatível para os tecidos, tem capacidade de redução de exudato e é um bom antimicrobiano também. Isso já é muito, muito, assim, já comprovado, E aí me dizem, mas Isa, o hidróxido de cálcio, ele causa uma necrose superficial. Essa necrose superficial, que a gente chama de necrose superficial do hidróxido de cálcio, é uma necrose que ela acontece, para provocar essa migração e proliferação celular das células pulpares, de células vasculares e células mesenquimais que auxiliam nessa formação do colágeno, e juntamente com o íon cálcio do próprio material, o íon cálcio que advindo do nosso próprio corpo, da corrente sanguínea, ele ajuda a mineralizar esse colágeno formado, também ocorre uma diferenciação celular nessa área, formando odontoblastos, que dá origem à ponte de dentina, que é um dos objetivos da pulpotomia. Então, não só o hidróxido de cálcio, mas também o MTA, que é o mineral trióxido agregado, é um material, ele é mais caro, Ele é um pó líquido para misturar, advindo lá do cimento Portland, e seu pó, ele tem fosfato de cálcio, óxido de cálcio, silicato tricálcio, aluminato tricálcico, óxido tricálcio, óxidos minerais e óxido de bismuto. É um material também indicado para pulpotomias, porque ele também, assim como o hidróxido de cálcio, ele é biocompatível. Além disso, ele tem uma ótima capacidade, que é seladora, Ele toma presa na presença de água, por isso também essa ótima capacidade seladora, ele fica bem sequinho. É um material hidrofílico, Tem também atividade antimicrobiana e não possui potencial mutagênico. Diversos estudos comprovam. Então, essa biocompatibilidade dele é também ilustrada, em estudos que falam que ele não altera a citomorfologia de células tipo odontoblastos, estimula a formação de tecido mineralizado, tem uma citotoxicidade baixa, recoberto por algum cemento, algum tempo após sua utilização, então é um queridinho dos endodontistas. Facilita a regeneração do ligamento periodontal, ocasiona respostas biológicas em células vivas tipo odontoblasto, tem um bom potencial regenerativo, o MTA. Agora, para a gente, enquanto odontopediatras, enquanto dentistas, por exemplo, de postos de saúde, realmente o MTA é um material que onera bastante, é um material mais caro. Então, é importante tocar nesse ponto também, Porque a gente tem que falar aqui também o que é viável para o cirurgião dentista,
para que ele utilize no seu consultório, para que ele utilize no posto de saúde e onde ele trabalhe. Então, assim, se não pode ser utilizado o formocresol, já está contraindicado, a gente tem um material que é o hidróxido de cálcio, que é um material que é biocompatível e que tem também um custo acessível ao cirurgião dentista. Então, isso é muito importante a gente tocar nesse assunto. A gente não está simplesmente tirando, mas sem dar uma solução a esse problema. Então, vamos voltar aqui para o MTA, né? O MTA, ele tem diversas utilizações aqui. Perfurações radiculares, ele é utilizado. Perfuração de furca, material para retroobturação, indutor de apsificação, reparo de fraturas radiculares verticais e horizontais. É um material obturador de canais radiculares associado à gutta-percha, né? Feito também aqui utilizado também como proteção pulpar e pulpotomias. E o que é mais importante falar? Os estudos, eu vou mostrar aqui alguns estudos depois para vocês, né? Os estudos, eles comprovam que os resultados do MTA, eles não são resultados bons apenas clínicos e radiográficos, eles são também resultados bons histológicos. Isso que é o mais importante, porque ilustra a biocompatibilidade desse material. Então, a gente tem alguns estudos aqui, né? Esse estudo de 2005, ele mostra os resultados do formocresol versus o MTA. Ele mostra resultados clínicos e mostra resultados radiográficos. Então, o MTA, ele está superior, né, ao resultado do formocresol, e a gente precisa ser enfatizado isso entre os colegas, precisa ser enfatizado isso na ciência, né, que aqui é uma revisão sistemática, né, que mostra isso em diversos estudos, né, e que nos estudos histológicos a gente observa um resultado superior do MTA. Então, vou salientar aqui novamente, né? Nunca ocorre reparo histológico após o uso do formocresol. Então, não existe mais por que o cirurgião dentista lançar mão e utilizar o formocresol na clínica. E o MTA versus hidróxido de cálcio, como é que ficaria isso aí? O MTA, ele tem resultados, aqui é uma revisão também de meta-análise sobre o hidróxido de cálcio, a gente observa aqui, e o MTA. E como conclusão, essa revisão sistemática diz que para tratamento de pulpotomia, né, em dentes descidos, o MTA teve um melhor resultado comparado ao hidróxido de cálcio. Aí digo sim, se a gente pudesse utilizar o MTA sempre, né, na nossa clínica e tal, seria o nosso plano ideal, né? Apresentam resultados melhores do que o hidróxido de cálcio. Mas eu acho que o caminho vai ser o hidróxido de cálcio. Qual é a desvantagem? O que eu clinicamente, eu enquanto clínica, o que eu encontro de desvantagem também no MTA? Você faz a pulpotomia, né, o procedimento com a indicação correta da pulpotomia, para você ter uma chance maior de índice de sucesso, isso é muito importante. E o MTA, caso essa pulpotomia caia nessa margem do insucesso, para abrir esse dente e fazer o tratamento endodôntico, vai requerer um pouco mais de trabalho, porque o MTA, ele fica ali, ele é um cimento, né? Ele vai ficar ali cimentado, durinho, então para a gente acessar essa polpa vai ser um pouco mais difícil do que com o hidróxido de cálcio. Então é importante falar isso, né? Isso é algo bem
de prática clínica mesmo. E o Endogain, né? Então eu encontrei esse artigo, foi um artigo de 2017, e que fez uma pesquisa utilizando o Endogain. O Endogain é um material, é uma proteína derivada da matriz do esmalte, com o objetivo de regenerar os tecidos acometidos pela doença periodontal. É um material utilizado pelos periodontistas, ainda é um material com um custo bem elevado. Eu só coloquei aqui na aula porque pode ser também uma tendência aí a ser utilizada. Eu acho que se está na literatura, eu acho interessante que a gente saiba que existe essa pesquisa e que, porventura, pode ser utilizada também. Ele comparou nesse gráfico aqui, né, o percentual de sucesso com os materiais que foram formocresol, o Pulpotec, que é uma pasta iodoformada, o MTA e o Endogain, né, sendo que o MTA ainda teve resultados superiores ao resultado do Endogain. Tem outro um material bem novo, que é o Biodentine. Já está sendo vendido o Biodentine aqui no Brasil. O Biodentine, ele também é um pó líquido, ele vem encapsulado, e ele tem no pó também silicato tricálcico, silicato de cálcio, carbonato tricálcico, óxido tricálcico e óxidos minerais. O Biodentine também tem se mostrado um material assim similar ao MTA. Então, eu aconselho, né, nós que, enquanto cirurgiões dentistas, que a gente fique de olho aí no Biodentine e nas suas propriedades, que são também propriedades muito biocompatíveis, e o material tem sido muito comparado às excelentes propriedades do MTA, como perfurações radiculares, perfuração de furca tem sido utilizado, material para obturação retrógrada, material indutor de amplificação, reparo de fraturas radiculares verticais e horizontais, material obturador de canais radiculares associados à gutta-percha, proteção pulpar direta e pulpotomias também. Então, a gente viu um pouco, né, os materiais utilizados para realização de proteção pulpar direta, né, e de pulpotomias. A gente viu materiais que são contraindicados, né, o Endogain, que é um material novo com um custo muito elevado, então que ainda não tem assim uma evidência científica para dizer que ele está indicado para essa finalidade. Mas temos o hidróxido de cálcio, temos o MTA e temos o Biodentine como alternativa, como alternativa viável para ser utilizado no posto de saúde para solicitar esse material. O hidróxido de cálcio está uma excelente alternativa. Para biopulpectomia e necropulpectomia, então vamos lançar mão de alguns materiais, que são as pastas iodoformadas, o Calen, que o Calen é espessado com óxido de zinco. O Calen é uma marca comercial, do hidróxido de cálcio em veículo viscoso. O Vitapex, que a gente já viu, o Vitapex é também uma pasta iodoformada com hidróxido de cálcio. O MTA, o óxido de zinco e eugenol puro, e o Cialapex, que é um cimento obturador endodôntico, à base de hidróxido de cálcio. Então, nesse ponto da aula aqui, eu vou mostrar para vocês alguns estudos que são estudos de biocompatibilidade desses materiais, São estudos que mostram análises, que são análises histológicas desses materiais. A gente já sabe que esses materiais, eles são utilizados em obturação de dentes de tecidos, e o que eu quero saber são materiais
indicados, né? O Cialapex aqui não é muito utilizado, não existe evidência, mas existe um trabalho aqui à base do Cialapex, por isso que eu coloquei. Mas as pastas iodoformadas, o cálen espessado com óxido de zinco, que é utilizado lá na Faculdade de Ribeirão Preto, onde eles são pioneiros nessa indicação do hidróxido de cálcio para tratamento endodôntico de dentes descidos. As pastas iodoformadas, que são muito utilizadas, né, são muito tradicionais no Brasil inteiro, né, do professor Guedes Pinto, da USP de São Paulo. O Vitapex, que também é uma pasta iodoformada. O MTA e o óxido de zinco eugenol, o material mais antigo de todos, assim, utilizado para esse tratamento endodôntico de dentes descidos. Então, vou começar com um estudo aqui, né? Um estudo sobre a biocompatibilidade de diferentes materiais obturadores de canais radiculares. Esse estudo, ele avaliou materiais à base de MTA, de hidróxido de cálcio com iodoformio, que é o Vitapex, e o óxido de zinco e eugenol, né? E o cálen, material à base de hidróxido de cálcio espessado com óxido de zinco. Foram os materiais avaliados nesse estudo. Eles colocaram esses materiais em tubos de polietileno, foram implantados nos tecidos subcutâneos de ratos e foram feitas análises histológicas após 15 dias, 30 dias e 60 dias. Então, aqui a gente tem os resultados dessa análise histológica, né? Esses resultados são muito baseados na inflamação desses dentes, né? Desculpe, são com base, né, na inflamação desses dentes, com base na inflamação ao redor do tecido, né, desses tubos de polietileno. Então, esse resultado tem aqui com 15 dias, com 30 dias. É que a gente é tão viciado a tratar esses materiais em dentes, né? Mas esse estudo não foi em dentes, né? Foram colocados os materiais nos tubinhos de polietileno e no tecido subcutâneo de ratos, para a gente avaliar o quê? Esses materiais causaram irritação nesse tecido subcutâneo de ratos, sim ou não? Quais os materiais causaram mais irritação tecidual nesses dentes, nesses tecidos, né? Com 15 dias, então, a gente tem aqui, ó, o óxido de zinco eugenófilo, que provocou maior inflamação tecidual, comparado aqui com o MTA, com o Vitapex, com o cálen, nos primeiros 15 dias também, possui uma maior inflamação tecidual, e o controle. Com 30 dias, o Vitapex apresentou uma maior quantidade aqui de células inflamatórias, tá? E com 60 dias, comparando com o controle com os outros materiais, o Vitapex foi o que provocou, junto com óxido de zinco e eugenol, uma maior irritação tecidual no tecido subcutâneo de ratos. Aqui a gente tem um outro trabalho, esse trabalho foi feito aqui em 2011, publicado em 2011, né, foi a tese da professora Alessandra Mussolini de Queiroz, lá da Faculdade de Ribeirão Preto, e eles estudam muito o tratamento endodôntico em dentes descidos, né, tanto a atividade antimicrobiana e essa resposta tecidual também. Então, esse trabalho, ele teve como objetivo, né, avaliar a resposta do tecido conjuntivo subcutâneo de camundongos a materiais obturadores de canal radicular de dentes descidos. Os materiais foram o óxido de zinco e eugenol, a pasta cálen espessada com óxido de zinco e o Cialapex. Esse é o trabalho que tem como uso também o Cialapex. Então, nesse trabalho, se avaliou, foi avaliada, né, foram avaliadas as duas formas de se avaliar
uma das formas de se avaliar a biocompatibilidade tecidual, que é formação de fibras colágenas, né, por meio dessa formação de fibras colágenas e por meio da formação de infiltrado inflamatório. Os resultados com maior formação de fibras colágenas e maior formação de infiltrado inflamatório, obviamente, são os materiais que possuem uma menor biocompatibilidade tecidual. O Kahneman espessado então aqui a gente tem nos gráficos, né, o gráfico aqui com o percentual e o score de 0, 1 e 2 de formação de fibras colágenas e os diversos materiais que são o Kahneman nessa primeira coluna, nos diferentes grupos, que são com 7 dias, com 21 dias e com 63 dias. Entre a formação de fibras colágenas, não teve diferença estatística. Já na formação de infiltrado inflamatório, o Kahneman foi o que apresentou um infiltrado inflamatório de menor intensidade, em uma melhor compatibilidade tecidual, seguidos pelos cimentos que foram Cialapex e depois pelo óxido de zinco e eugenol. Aqui é outro estudo também lá da Universidade de São Paulo, que mostra o análise histopatológica, né, de tratamentos endodônticos, preenchimento de canais, né, em materiais indicados para dentes descidos, com o objetivo também de avaliar a resposta dos tecidos apicais e periapicais de dentes de cães, né, quer dizer, a diferença desse estudo aqui, que eu acho super importante, é que ele foi realizado em cães, né, que segundo a norma ISO, a resposta pulpar do cão é a resposta que melhor reproduz a resposta pulpar do dente humano. Então, esse estudo foi um estudo em animais, no próprio dente do cão, né? Então, avaliar a resposta, então, no cão foi avaliado a resposta dos tecidos periapicais e apicais após a obturação de canais radiculares com diferentes materiais indicados para dentes descidos. Então, foram aqui 4 grupos, né? O grupo 1, que foi a pasta comercial de hidróxido de cálcio e polietilenoglicol, que foi o Kahneman, espessada com óxido de zinco, a pasta de iodoforme, Rifocorte e PMCC. Grupo 3, cimento de hidróxido de cálcio, cimento de óxido de zinco e eugenol, e o grupo 4 foi o controle a solução salina. E na análise histopatológica, aqui podemos observar, né, essa visão aqui, que é uma visão panorâmica do ápice do dente. Né? Esse grupo é o grupo 1, que foi tratado com Kahneman. Então, esse trabalho que eu acho muito importante, porque mostra realmente a resposta do tecido apical e periapical a essas pastas. E aí me perguntam, mas você contraindica as pastas iodoformadas para tratar os dentes descidos? Eu não contraindico, não. O que eu penso? Eu penso que se a gente tem um material que é um material mais biocompatível para ser utilizado nos tecidos, que é o Kahneman, né, acompanhado misturado com o óxido de zinco, eu acho que a gente tem que utilizar, sim, um material mais biocompatível. Se não tiver esse material à mão, então pode estar sendo utilizado, sim, a pasta Guedes Pinto, a pasta iodoformada. E aqui é um detalhe, um aumento maior dessa região apical. Esse corte histológico, ele mostra as fibras aqui, as fibras colágenas, nesse corte, né? Mostrando que não há uma reação inflamatória aí intensa, como quando a gente compara com esse
esse resultado aqui, né, que é o resultado da pasta iodoformada, que provoca uma inflamação maior no ápice do dente. Então, acho que se a gente conseguiu chegar a esse ponto de evolução, de estudos, para a gente avaliar qual o melhor material para a gente escolher enquanto clínicos, né, enquanto odontopediatras, nas nossas crianças, eu acho que a gente tem que escolher sim um material mais biocompatível, que é o Calen espessado com óxido de zinco. É um material que eu indico, né? É um material que, além disso, ele também consegue acompanhar essa risólise, que é a reabsorção fisiológica da raiz do dente descido. Já é um material muito utilizado lá pela Faculdade de Ribeirão Preto e outras faculdades no Brasil inteiro já estão aderindo à utilização do hidróxido de cálcio, instrumentação radicular, né, nos dentes descidos, e fazer um tratamento endodôntico no dente descido mais similar possível ao dente permanente. Gostaria de finalizar aqui essa apresentação, muito grata aqui, espero ter contribuído com vocês, cirurgiões dentistas, espero ter contribuído alunos que estejam aqui assistindo a essa web palestra, né, agradecer a presença de todos vocês, né, agradecer a esse convite, é uma grande satisfação estar contribuindo aqui na web palestra com vocês. Agradeço a minha equipe da ABO, que a gente dá esse curso de endodontia em dentes descidos para as nossas alunas, né? A gente faz tanto o curso teórico, depois a gente faz o curso laboratorial com elas e depois durante o curso, né, o atendimento clínico da endodontia de dentes descidos. Tá? Obrigada. O meu e-mail é peixotoisa@gmail.com, tá? Meu Isa é Isa com Z, tá? Obrigada. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, algumas eu já coletei aqui no bate-papo, né? Enquanto ela já vai respondendo a essas, se vocês tiverem mais, aproveite e já vai colocando aqui no bate-papo, tá bom? Professora Isa, então vamos lá responder. Eu vou fazer a leitura aqui e depois você pode responder, tá bom? A primeira dúvida qual a recomendação da realização de pulpotomia e uso de materiais adequados na atenção básica, já que temos dificuldade de acesso a alguns materiais essenciais, como relatados pela professora? Então, vou tirar essa dúvida aqui. Então, na atenção básica, o que eu indico é o hidróxido de cálcio para a realização de pulpotomias. O hidróxido de cálcio, eu acho que ele tem um custo, que é um custo acessível, que pode estar sendo solicitado, e é um material também de fácil utilização. Pode ler. Uma outra dúvida, quais os materiais para acesso, eu não sei se é parecida, aí eu vou deixar com vocês, quais materiais para acesso endodôntico com polpa viva, sem instrumentação e nos casos de polpa necrosada também sem instrumentação? Assim, ó, quais os materiais para acesso endodôntico? Quem perguntou se puder clarear, deve ser para realizar, né, no caso. A polpa viva, sem instrumentação, e no caso da polpa necrosada, sem instrumentação. Uhum.
Essa pergunta para fazer a endodontia do dente de tecido sem instrumentação, né? É, eu não indico. Eu indico o tratamento endodôntico se for preciso fazer uma biopulpectomia ou uma necropulpectomia, ela ser realizada com instrumentação. Por que isso? Porque já se sabe na endodontia que a instrumentação ela é a limpeza do canal e essa limpeza mecânica ela é fundamental, ela é de importância primordial com relação ao material que você utiliza ali, ao material obturador, né? Foi uma excelente pergunta, porque eu consigo, inclusive, ressaltar esse aspecto que é de extrema importância. A gente não tem um sucesso no tratamento se a gente não da biopulpectomia, necropulpectomia, se a gente não consegue fazer uma boa instrumentação mecânica, uma boa limpeza dos canais. Isso é fundamental. Você pode colocar a parte com o melhor antibiótico possível, que o sucesso no tratamento ele vai estar bem comprometido. Sim, caminha para o centro de especialidades, isso. Ah, sim. Então, nesse caso aí, né, se a instrumentação ela não está acessível para você no seu local de trabalho, é ideal que você encaminhe esse paciente para um local que ele tenha, que possa ser realizada essa instrumentação dos canais, né? Instrumentação, irrigação dos canais, que possa ser realizada a técnica de forma correta, de forma completa, né, e adequada. Uma outra dúvida é: qual medicação utilizar para estancar sangramento no caso de biopulpectomia? É bom para estancar o sangramento, né, na biopulpectomia. Geralmente eu não costumo assim estancar o sangramento, não, tá? Se você está tratando ali do dente, é interessante que se observe se esse comprimento de trabalho do seu dente, né? Até quando você está instrumentando, às vezes está passando ali do bisel de risólise, e aí por isso que está havendo esse sangramento na biopulpectomia que não se consegue estancar, tá? Na pulpotomia, a gente também não estanca não, tá? Na pulpotomia, você coloca um algodãozinho ali com soro e se não cessar o sangramento, é porque esse dente não está indicado para pulpotomia. E você vai fazer um outro tipo de tratamento, que é a biopulpectomia, que é um tratamento mais completo, né? Significa que esse dente ele está com infecção também nos canais radiculares, precisando desse tratamento. Uma outra dúvida: gostaria de saber até quantos terços de reabsorção dentária deve indicar a endodontia de tecido. Se tem alguma imagem radiográfica para demonstração. Acho que a imagem a gente não tem, né? Tem, Isa? Pode responder. Se o dente ele tem só um terço de raiz, dente descido, aí é interessante não indicar a endodontia, porque esse dente não vai ter mais raiz, né, para poder ser tratado. Se o dente descido ele já sofreu alguma reabsorção, mas ainda tem dois terços de raiz, aí você pode indicar para o tratamento endodôntico. Uma outra dúvida, o pessoal colocou aqui já bastante dúvida aqui no bate-papo, então estão adorando aqui. Até a Renata colocou muito bom esse momento para tirar as dúvidas. Isso mesmo, Renata, estamos aqui para
poder qualificar, tirar, esclarecer as dúvidas dos profissionais da atenção básica. Aqui tem uma profissional que perguntou quais os materiais disponíveis na saúde pública mais adequados para a realização do procedimento. Aí eu não sei qual é o procedimento, foram feitos aqui falado outros, né? Isa, você pode respondê-la? Oi, então, a pulpectomia, ela precisa fazer, né, que é a biopulpectomia com a polpa viva ou a necropulpectomia com a polpa necrosada, deve ser feita com a instrumentação dessa raiz adequada do canal radicular, com irrigação, pode ser feita irrigação com hipoclorito de sódio a 2,5%, né? E como material, o material ele pode ser o material que esteja disponível para você. Se tem o cálen espessado com óxido de zinco, vai ser o material ideal. Se não tem o cálen, você pode estar lançando mão de uma pasta iodoformada, né? Uma pasta como a pasta da USP de São Paulo, a pasta Guedes Pinto, ou alguma similar à pasta Guedes Pinto que seja iodoformada também. Uma outra dúvida, por que a pasta Guedes Pinto não é indicada para biopulpectomia e necropulpectomia? Oi, assim, eu quero deixar claro, né? Eu não contraindico, não, a pasta Guedes Pinto para biopulpectomia e necropulpectomia. Eu contraindico a pasta Guedes Pinto para pulpotomias e proteção pulpar direta, tá? Por que isso? Porque a pasta Guedes Pinto, ela é irritante e a gente demonstrou isso no último trabalho que eu mostrei lá, que foram feitos em dentes em cães, mostrou uma irritação no ápice radicular lá do dentinho lá do cão. Então, assim, imagina isso aí na polpa, por cima da polpa dentária, que é um tecido muito frágil, um tecido muito delicado. Então, eu não indico por conta disso para ser usada em pulpotomias. Para biopulpectomias e necropulpectomias, eu indico também a pasta Guedes Pinto. Agora, se você me perguntar o material que eu julgo o melhor material com base nos achados histológicos e com base nas evidências científicas que existem, eu vou indicar para você o cálen espessado com óxido de zinco. Uma outra dúvida, deixa eu ler aqui, como proceder quando temos fístula e não podemos realizar a endodontia? Bom, nesses casos aí que existe uma fístula e você não tem como tratar endodonticamente esse dente, realmente é uma situação muito difícil, né? É muito difícil. Nesses casos, eu indico você fazer um tratamento de pulpotomias e colocar a pasta CTZ, né, como feitos na década de 60, né? Porque aí, nesse caso, é um caso específico, um caso que você não tem como tratar endodonticamente esse dente. Então, você pode estar lançando mão da pasta CTZ nesses casos, né, sabendo que o índice de sucesso não vai ser tão elevado, né, e que você está dando um paliativo, não é o plano ideal para esse paciente. O que eu, na odontopediatria, como eu faço na clínica, e como eu recomendo sempre aos meus alunos, eu recomendo que converse também com os pais e dê mais de uma opção de tratamento. Se não for esse tratamento, eu não indico deixar a infecção na criança,
que a criança fique lá com aquela infecção até perder esse dente. Isso aí eu, enquanto odontopediatra, não indico. Eu indico ou tratamento de exodontia, extração dentária, ou eu indico colocar a pasta CTZ de um modo paliativo. Uma outra dúvida. Só um minutinho que eu. Ah, sim, tem uma profissional que ela até repetiu aqui a pergunta. É se a gente não teria imagens radiográficas para exemplificar, Luísa. Acho que a gente não tem, né, nenhuma imagem para poder exemplificar. Silvia, deixa eu ver aqui que ela colocou a pergunta completa aqui. Até contexto? Não, não é essa. Um minutinho, pessoal. Ela queria uma radiografia para exemplificar os casos de biopulpectomia e necropulpectomia e exodontia, mas a gente não temos, né? Ela queria radiografia, para ver se a gente tinha imagens de radiografia aqui para mostrar para ela. Não temos, né? Pronto. Vamos ficar devendo aqui, viu, Silvia? Mas se a professora tiver algum material depois que tenha, a gente anexa junto com os materiais na apresentação em PDF no nosso site, tá bom? Ótimo. Pessoal, nós temos mais alguma pergunta aqui? Vocês gostariam? Ou podemos dar por encerrada essa atividade? Tem um profissional aqui, Isa, só mais uma. Ah, sim, Fernanda está dizendo que temos que ter uma outra aula falando sobre técnica em tondon. Gente, eu tenho dificuldade de falar esses termos, viu? E técnica endodôntica, tá bom? Eu vou colocar o link aqui do formulário para vocês sugerirem esses temas de web palestra, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês. É muito importante vocês fazerem essas sugestões. A gente faz o possível para sempre fazer parcerias, né, com profissionais que têm expertise no assunto e convidá-los, né, assim como a gente fez com Isa, para estar aqui com a gente hoje. Então, é só vocês preencherem esse formulário aqui, fazendo a sugestão de temas e justificar por quê, tá bom? Ô Isa, só mais uma aqui para a gente finalizar. Como o nosso profissional são os profissionais da atenção, o nosso público, eu digo, são os profissionais da atenção básica, teve uma que colocou aqui assim, ó. O MTA, o Biodentine e demais materiais não fazem parte do elenco de materiais usados pelas equipes de saúde da família, né? No caso das equipes de saúde bucal que ocupam as equipes de saúde da família. Como realizar a pulpotomia com êxito? Oi, a realização da pulpotomia com êxito, né, ela vai incluir, primeiramente, você realizar a pulpotomia com base nas indicações da pulpotomia. A polpa, ela precisa estar uma polpa não hemorrágica, a polpa, ela tem que estar uma polpa consistente, tá? Com sangramento vermelho vivo. Então, esses são, eu considero assim, mandamentos da pulpotomia até. Apelido essas indicações, né, como os mandamentos da pulpotomia, para a gente fazer uma pulpotomia com índice de sucesso, tá? E que está muito acessível, sim, ao profissional da rede pública, porque pode ser feita com o hidróxido de cálcio. É um material acessível. Uma outra dúvida é por que o formocresol é contraindicado em pupotomias? Ela disse que faltou essa, que eu pulei essa pergunta. E uma outra, só para complementar, para a gente já ler de uma vez, vi que você mostrou um trabalho de 2004, mas o Guidelines americano de 2014 ainda considera o formocresol como padrão ouro em pupotomias. Pronto.
Bom, aí eu vou lhe dizer que eu não vou seguir o guideline, não. Eu vou seguir o que eu tenho de evidência científica, o que eu tenho de estudo epidemiológico sobre o formocresol, que foi discutido em 2004 na Agência Internacional de Câncer, né? De pesquisas em câncer. Então, essa é a minha linha, né? A minha linha não é utilizar um material que comprovadamente desde 2004 ele pode ser um potencial agente carcinogênico. Pessoal, tem muitas dúvidas aqui, mas uma última de Jorge, eu vou pronunciar, que eu não sei se estou falando certo, o paramono pode ser usado no tratamento pediátrico na urgência endodôntica? Endodôntica, pronto. Endodôntica. Ai, peço desculpas, o microfone ele estava fechado, né? Já estão me ouvindo. Aí ela colocou áudio falhando. Agora já está tudo bem com áudio? Sim. Gente, eu acho que o Paramono, ele faz parte da composição da pasta Guedes Pinto, né? Uma pasta utilizada para uma técnica endodôntica que eu respeito também. Então, eu não contraindico para urgências endodônticas em crianças, o Paramono eu não contraindico, eu contraindico o Formocresol. Ah, sim, então. Agradeço a todos aqui, agradeço a todos que dedicaram aí um limite do seu tempo. Eu espero que tenha sido muito produtivo para vocês, tá? Agradeço mais uma vez o convite aqui da Secretaria de Saúde. E, enfim, espero ter contribuído aí cientificamente, espero ter contribuído na prática clínica de vocês. Infelizmente, não dá para a gente falar tudo, mas uma contribuição é sempre importante, gratificante para mim, tá? Muito obrigada. Pessoal, então, gostaríamos então de agradecer aqui a Isa por esse momento aqui conosco hoje à tarde, trabalhando esse tema que os profissionais da equipe de saúde bucal têm dúvidas, né? A gente recebe teleconsultorias, muitas teleconsultorias relacionadas a esse tema, e posteriormente, se surgirem algumas dúvidas, né? Às vezes após um processo de discussão aí com a equipe, vocês podem utilizar a nossa outra oferta, que são as teleconsultorias, é só se cadastrar em nosso site que nós temos aqui a odontóloga para responder a dúvidas de vocês, tá bom? Aproveito então para convidá-los para a nossa web. No dia 25, a gente tem uma web palestra extra. Essa web ela não saiu na peça mensal que a gente divulga no início, no primeiro dia útil de cada mês. Nela surge foi uma demanda posterior e onde a gente vai falar sobre introdução à plataforma DigiSur Gestor, módulo planejamento. Então é mais voltado para técnicos e gestores. E posteriormente, passa o próximo para mim. E também no mesmo dia, né?
Pronto. No mesmo dia, seguindo a nossa programação normal, né, nós vamos ter aqui uma web palestra sobre triagem de gestante RH negativo, né, onde quem vai estar palestrando é uma médica ginecologista lá do UPS, do Hospital Universitário Edgar, professora Edgar Santos. Então, já estão aí todos convidados. Vou colocar aqui mais uma vez o link da declaração de participação para vocês e a apresentação em PDF também já está disponível no nosso site para vocês fazerem download. Essa web palestra ela foi gravada e será disponibilizada posteriormente no canal do YouTube também do Telesaúde. Muito obrigada a todos por mais esse dia aqui conosco. Obrigada, Isa, mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.